Graça e paz a todos. Vamos meditar em mais uma porção da palavra de Deus sobre como entregar os fardos a Jesus. Salmo 68, versos 19 e versos 20. Diz assim: Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador. Com o nosso Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. Amém? Oremos. Deus eterno, Deus amado, estamos diante da Tua palavra, Pai. Que ela venha falar ao coração de cada um que vai ouvir, Pai. Que possamos ser fortalecidos, edificados por esta palavra e eu seja instrumento nas mãos do Senhor para falar aquilo que Tu queres, Pai. É a minha oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Baseado aqui, meu querido, no livro do pastor Enéas Tonini, um dos seus capítulos, quando ele fala no livro sobre tristeza ou paz, ele destaca um capítulo falando sobre fardo, sobre entregar o fardo. E o salmista aqui, após a vitória de Deus sobre os seus inimigos, o salmista Davi diz isso, Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Mas você pode estar perguntando, pastor, qual o significado da palavra fardo? O dicionário diz que é um objeto ou reunião de objetos mais ou menos pesados, mais ou menos volumosos, destinados a transportar carga, peso, volume e embrulho. Isso é de acordo com o dicionário, certo? E aí, no mundo físico, assim como se no mundo físico uma pessoa tomasse um volume de 60 quilos, preste atenção, uma pessoa pegasse um volume, algo de 60 quilos de peso para carregar no ombro, estrada afora, num percurso grande, quem sabe, do mesmo modo, enchemos um saco de problemas, de dificuldades, nosso e dos outros, não é verdade? Por vezes a gente enche um saco de problemas, nossos e também dos outros. Andamos pelos caminhos da vida, arcados sobre os pesos dessas perturbações. E muitas vezes perturbações imaginárias, perturbações inúteis. O que, com o tempo, esse fardo, esse material vai fazer-nos cansar facilmente. Então, isso é fardo, é um objeto, é algo que você transporta, uma carga. E muitas vezes a gente transporta cargas, como dissemos aqui, nossas, dos outros e muitas vezes cargas imaginárias. A palavra de Deus vai listar para mim e para você alguns versículos sobre carregar os fardos, sobre a variedade de fardos. O próprio Senhor Jesus, lá em Mateus 11, vai dizer: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando ele diz: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Que o jugo de Deus, meu querido, de Jesus, é suave, o seu fardo é leve. Mas você sabia que há o jugo de Jesus e o jugo de Satanás, do diabo? Ao fardo de Jesus e o fardo de Satanás? Quando um fardo começa a angustiar uma pessoa, quando começa a esmagar, trazer tribulações sobre a sua vida, meu querido, esse não é o fardo de Jesus. Está trazendo tribulação, está angustiando o seu coração? Não é o fardo de Jesus. É o de Satanás. Porque o de Satanás vai ferir, vai machucar. O de Jesus Cristo vai suavizar, vai ser um bálsamo para curar a ferida. O de Satanás é insuportável, o de Jesus é leve, meu querido. O de Satanás é abandono no ombro sobre o pecador. Abandona o fardo no ombro do pecador, ele tem que carregar sozinho. O de Jesus é leve porque Jesus está do nosso lado, aleluias. Não é verdade? O fardo de Jesus é leve porque ele está do nosso lado. O de Satanás, meu querido, é uma carga de ódio. Já parou para pensar nisso? O de Jesus, amor.
O de Satanás é tristeza, o de Jesus é alegria, gozo no espírito. O fardo de Satanás é o pecado. O de Jesus é a purificação através do seu sangue vertido na cruz do Calvário. O de Satanás é fraqueza, o de Jesus é vitória, o de Satanás é pesado, o de Jesus é leve, o de Satanás vai ser derrota, uma vida de derrota. O fardo de Satanás, o de Jesus, é um fardo de vitória. Por isso que ele te convida: venha até mim, você está cansado, e eu vou te aliviar, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas também, ao mesmo tempo que Jesus mostra aqui no capítulo 11 de Mateus, o apóstolo Paulo, lá em Gálatas 6,5, vai mostrar para mim e para você que cada um levará o seu próprio fardo. E esse fardo aqui, meu irmão, que Paulo está se referindo, aos nossos compromissos, às nossas responsabilidades, tanto na vida espiritual quanto na vida material. Se alguém tem uma enfermidade, vai levar o fardo da enfermidade, o fardo de um problema. Quem sabe um filho excepcional é um fardo que você tem que levar. Então, cada um levará o seu próprio fardo. Sim, cada um levará. Mas nós podemos colocar os nossos fardos diante do Senhor. Eu quero destacar aqui alguns personagens bíblicos que também carregaram fardos, tanto no Novo quanto no Velho Testamento. Alguns fardos mais pesados, outros fardos mais leves. E eu quero destacar aqui entre eles, por exemplo, Isaque, filho de Abraão, que carregou o fardo da esterilidade da sua esposa. Sua esposa é estéril, não podia ter filho. E aí, depois que nasce o filho de Abraão, Isaque, filho de Abraão, depois vem a desavença entre os dois filhos, Esaú e Jacó. Olha só que fardo. E não bastasse o problema com os poços, com os filisteus, onde Isaque cavava os poços, os filisteus vinham e entulhavam os poços. É um fardo que Isaque carregava. Jacó carregou fardos pesados na sua caminhada. Queria a primogenitura que era do seu irmão Esaú. E comprou esse direito da primogenitura trocando por um prato de lentilhas. Engana o seu pai no direito à bênção. Foi enganado por Labão, o seu sogro, meu irmão. E também teve problemas com a filha, Jacó. Teve problemas com a filha desonrada. Teve problema com a filha desonrada. E, se não bastasse, o seu filho José, que ele mais amava, havia desaparecido. Os seus irmãos disseram que ele havia morrido. Era o fardo que Jacó carregava. Cada um carregou fardos na Bíblia. O rei Davi também, o homem segundo o coração de Deus, também. Fardos que na sua juventude regou o ciúme dos irmãos. O ciúme dos irmãos, quando ele foi escolhido rei, quando ele foi lá para guerrear diante de Golias. Na sua juventude, como eu falei, o ciúme dos irmãos. Depois, ódio e perseguição de Saul, seu sogro. Mais tarde, a prepotência de Joabe, seu ministro de guerra. O pecado com Batseba e as consequências desse pecado foram fardos que Davi carregou. A loucura do seu filho Amon, desonrando a própria irmã. Em seguida, o assassino de Amon por Absalão, Absalão, seu filho, matando Amon. A revolta do filho de Absalão. A fuga do rei. São sofrimentos e angústias que Davi passou por elas. Jairo, por exemplo, que tinha uma filha que de 12 anos já estava à beira da morte. Também tinha o fardo da enfermidade em sua filha e vai até Jesus. E Jesus cura a sua filha. Aquela mulher que durante 12 anos sofria de uma doença hemorrágica que as mulheres têm e gastara tudo com remédio. Ela também era debilitada com médicos e com remédios. Mas ela também vai até Jesus.
Vai até Jesus e leva o seu fardo até o Senhor Jesus. Então nós precisamos o quê? Lançar esse fardo, né? Como Davi nos orienta. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Jesus quer te ajudar a carregar o fardo da sua vida. O problema, a enfermidade, a desavença entre famílias. Jesus quer te ajudar a carregar, meu irmão, minha irmã. Mas precisamos o quê? Confiar em Deus, e muitos não confiam. Muitos não têm Deus como centro de suas vidas e por isso carregam fardos e mais fardos pesados, porque não têm Deus como centro da sua vida. Fazem o que acham que devem fazer. Eu consigo resolver com as minhas próprias forças. E muitas vezes, né, na nossa sociedade, pessoas, né, estão tomando remédios para dormir devido ao fardo pesado demais. Muita gente tem de tudo, materialmente falando, mas carrega um fardo pesado e que, se colocar esse fardo aos pés de Jesus, vai se tornar suave, vai se tornar leve, meu querido, minha querida, porque fora de Deus não há e não pode haver descanso para nossas almas. Fora de Deus não há descanso para nossas almas. Nossa alma vai viver angustiada, conturbada, meu querido. Então o que a palavra de Deus nos orienta? E tem o fardo também, meu amado, se você já prestou atenção, tem o fardo do futuro, né? Lucas capítulo 12, Mateus verso 6 vai dizer: não andeis ansiosos com a vossa vida quanto ao que haveis de comer ou de beber. Não é o corpo mais do que o alimento e a vida mais do que as vestes? Se Deus supre e sustenta as aves do céu, sustenta os lírios do campo, vai sustentar a mim e a você, meu querido. Mas muitas vezes o fardo do futuro, deixa muitas pessoas enfermas, deixa muitas pessoas desorientadas, muitas pessoas querendo tirar a vida porque não sabem como é que vai ser o futuro. Tem um futuro incerto, mas a preocupação pelo dia de amanhã dilacera corações, esfaleça lares e arruína vidas. É o fardo do futuro. E diante disso tudo, qual o remédio? Você pode estar perguntando, qual a receita para isso tudo? É o que o salmista fala: entrega, né, o seu fardo nas mãos de Jesus. Bendito seja Deus, né? Com ele está o escaparmos da morte, diz o verso de número 20. É ele que cuida do seu povo. É ele que cuida do seu povo, está constantemente em contato com a sua necessidade. Sabia disso? Ele está em contato com a sua necessidade. Ele cuida e vai continuar cuidando de você quando você entrega o seu fardo nas mãos de Jesus. Então, deixe de lutar, pare de lutar, entregue a sua causa a Jesus e ele vai lutar por você, amém? Ele vai lutar e ele quer lutar por você. Quero narrar aqui a história de um jovem que estava morrendo afogado num grande lago. E do lado de fora do lago, enquanto ele se debatia furiosamente, tinha um nadador profissional ali, que tinha ganhado vários campeonatos de natação. No primeiro momento, olhando tudo sem fazer nada. E quando ele percebe que aquele jovem já estava sem força, ele entra no lago e retira aquele jovem com vida daquele lago. E alguns questionam: você não vai salvar aquele que está ali perecendo sobre as águas? Qual foi a resposta dele? Se eu fosse salvá-lo enquanto ele tinha forças para lutar, nós dois poderíamos morrer. A hora de tirá-lo das águas é quando suas forças para lutar acabam. Talvez, meu amigo, meu irmão em Cristo, você jovem, criança, adulto, este seja o seu caso. Você tem lutado, está lutando, e quando na verdade você deveria entregar para Jesus a sua luta, meu amado, que Ele vai lutar por você. Ele vai lutar por você. O Senhor está perto e quer carregar o seu fardo. Quer carregar o seu fardo agora mesmo. Então entregue nas mãos de Jesus o seu fardo. Pedro, um dos 12 discípulos, escrevendo lá
carta que ele escreveu em 1 e 2 Pedro, no capítulo 5, verso 7 de 1 Pedro, ele diz um versículo, né, que muitos conhecem: lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E em cima desse texto, o autor do livro aqui, Enéas Tonini, conta outra ilustração, né, de um homem que estava à beira da estrada, esperando uma carona com uma carga em seus ombros, com um fardo pesado em seus ombros. E sobe naquele caminhão que estava vazio e, né, segue viagem aceitando a carona do caminhoneiro. Depois de alguns quilômetros, o motorista para e pergunta: por que o senhor não descansa esse fardo no caminhão? Ou seja, ele tinha entrado no caminhão, assentou-se com o fardo nas costas. Qual foi a resposta daquele homem? Para não fazer peso no caminhão. Eu vou continuar sentado aqui, obrigado pela carona, mas eu vou continuar carregando meu fardo para não fazer peso no caminhão. Então, meu querido, minha querida, meu amigo, é provável que você esteja fazendo assim com Jesus, entregando-lhe parte dos seus problemas, parte da sua ansiedade, parte da sua dificuldade, meu querido. Mas, através do apóstolo Pedro, o Espírito Santo quer te incomodar, quer te desafiar a entregar tudo diante do Senhor. Com autoridade, com poder, Pedro diz assim: lance sobre ele toda a sua ansiedade. É colocar diante de Deus tudo, meu querido. Tudo que angustia o seu coração, tudo que está pesando na sua vida. Toda carga, todo peso, toda tribulação, lança tudo diante de Deus. Tudo nas mãos de Jesus. Jesus tem cuidado de você e vai continuar cuidando de você, meu amado. Creia nisso, ele vai continuar cuidando de você. Então, o fardo, o problema, pode esmagá-lo ou pode levá-lo para mais perto de Deus. Aí é você quem decide. Você está carregando um fardo pesado? Você pode deixar ser esmagado pelo fardo e deixar Satanás te desanimar, te afundar cada vez mais, você achar que não tem saída, que não tem solução, ou pode aceitar o fardo de Jesus, que é leve, que é suave, entregar nas mãos de Jesus e receber vitórias, receber bênçãos, meu querido, minha querida. Conta-se também, meu amado, meu irmão, que durante a Segunda Guerra Mundial, uma mãe perde seu filho e ela fica arrasada. Qual mãe não fica arrasada ao perder um filho? E no combate ainda numa guerra. E esta mãe, que estava muito triste, foi um dia visitar outra família. E ao visitar outra família, que também tinha filhos ido para a guerra, qual a notícia dela? Aquela mãe perdeu 3 filhos na guerra. Ou seja, tem muito neste mundo a quem sofra mais do que você. Você está sofrendo, mas tem pessoas que estão sofrendo muito mais do que você. Pedro, aqui mesmo no capítulo 5, vai lembrar, né? Resistir-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo por toda a irmandade espalhada pelo mundo inteiro. Ou seja, você não está sozinho, tem pessoas piores do que você, meu querido. Então, qual é o remédio final para tudo isso? Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Entregue os seus fardos a Jesus, ele vai estar de braços abertos para acolher, para receber o seu fardo. 4 verbos aqui nesse versículo: entrega o teu caminho. A primeira, entrega os seus problemas, seja qual for ele, é ordem de Jesus, entrega. E ponto. Em seguida, confia nele. Põe a sua confiança em Deus, meu querido. Ele nunca falha e nunca falhará. Amém? Depois, descansa nele. Você já entregou? Você vai descansar, você vai sentir um alívio, vai gozar a paz que só Jesus pode dar, porque você está descansando. E por último, espera no Senhor. Do Senhor virá a fonte de poder e de graça, de amor e de esperança, de gozo e de paz, meu amado. Coloque esses 4 versículos em prática e deixe Jesus te ajudar a carregar o seu fardo. Porque ao anoitecer pode vir o choro,
mas a alegria vem pela manhã. Salmos 30, verso de número 5. Então, faça como o salmista: bendito seja o Senhor que dia a dia leva o meu fardo. Então entregue nas mãos do Senhor tudo. Entregue tudo que está angustiando, está te preocupando, está tirando noite de sono, está deixando você ansioso demais. Entrega tudo, em nome de Jesus. Amém? Eu vou orar por você. Deus eterno, Deus amado, em nome de Jesus, ó Pai, aprendemos hoje na Tua palavra que o Senhor leva o nosso fardo. Basta que nós o coloquemos diante do Senhor, Pai. Basta que nós entreguemos diante do Senhor tudo aquilo que nos preocupa, que nos angustia, Pai. Nós vimos aqui exemplos de personagens, ó Pai, que tiveram fardos na família, na vida pessoal, lá no passado, e venceram tudo isso, Pai. Que nós também possamos vencer, ó Deus, a partir do momento que nós entregarmos nas Tuas mãos. Por isso, ó Deus, eu levanto as minhas mãos, abençoando cada lar, cada família, cada vida, Paizinho. Em nome de Jesus, que possamos entregar tudo nas mãos de um Deus que pode todas as coisas. Que Ele assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe grandemente. E você, meu querido amigo que está ouvindo esta mensagem e não pertence a nenhuma igreja evangélica, procure uma igreja evangélica próximo da sua casa, de preferência uma igreja que pregue verdadeiramente a palavra de Deus, e busque a Deus, entregue diante dele o seu fardo, ou venha nos fazer uma visita aqui na Igreja Presbiteriana Independente, no bairro Cristais, em Caconde e em Barrânia, e seja abençoado em nome de Jesus. Amém?